Ora, muito boa tarde a todos. Agora com vídeo e com imagem, vamos dar início a mais uma sessão do Upperside Executive Club. Isto começou há 4 anos atrás, em formato fechado e presencial. Entretanto, evoluímos com a pandemia para um formato aberto e remoto. Mas, quer dizer, um dia destes já nos fazem aí uma reportagem sobre os 10 anos do Upperside Executive Club. Realmente, ainda parece que foi no outro dia que começámos esta iniciativa. Estávamos a fazer contas, isto já é quase hora 3, com 12, 15, com 9. Nós estamos quase a fazer, salvo erro, o 24º evento nos últimos 4 anos. Portanto, começa a ser uma marca discreta, mas que vai tendo a sua relevância, e isso também enche-nos de satisfação. Muito obrigado a todos os que de vós tiraram cerca de 90 minutos para conversarem com as nossas ilustres convidadas. Hoje temos o prazer de ter a Isabel Borgas, responsável de Recursos Humanos e Comunicação Corporativa, ou só de Recursos Humanos, já não sei, e Comunicação Corporativa, não, só de Recursos Humanos, da NOS. A NOS são aqueles senhores dos telemóveis e das telecomunicações e da televisão, etc. e tal. Estou a brincar, com certeza. A NOS, um dos 3 grandes players de telecom em Portugal. Temos também a grata presença da Joana Queiroz Ribeiro, é responsável de recursos humanos de uma empresa pequena, uma empresa muito grande, estava a brincar, chamada Fidelidade, portanto, líder nos seguros. E vamos, como temos feito neste segundo painel, ou neste segundo conjunto de conversas em torno de carreiras, conversar do ponto de vista dos, digamos, grandes diretores de recursos humanos nacionais. É por isso que convidamos este tipo de perfil para estar connosco. Já me conhecem todos, provavelmente. Quem não me conhecer, há sempre a possibilidade de haver alguém. Eu sou o João, sou o fundador da Upperside, sou também o vosso mestre de cerimónias durante esta sessão. Prometo não ocupar muito com as minhas opiniões. Como dizia o outro, tenho muitas opiniões sobre tudo e mais alguma coisa, mas hoje, peço desculpa, não é para mim, para me ouvirem que nós cá estamos. Vamos falar com a Isabel e com a Joana um bocadinho sobre as realidades delas próprias, as suas carreiras e aquilo que são as agendas de RH e de negócio que estão nas suas respectivas secretárias, como se costuma dizer metaforicamente, e depois, também como é costume, vamos abrir para a parte talvez mais interessante destas conversas, que é o Q&A, ou seja, as senhoras e os senhores podem colocar questões que serão vocalizadas por mim diretamente às nossas convidadas e, portanto, vamos conversar tranquilamente e num regime de proximidade sobre os temas que as senhoras e os senhores entenderem. Chamo a atenção, normalmente conseguimos responder à maioria das perguntas colocadas. Pode acontecer que, por excesso de perguntas, o que seria bom sinal, uma ou outra possa não ser colocada. Também vamos evitar perguntas redundantes, no sentido em que eu tenho que cingir-me a um tema uma vez. Portanto, é apenas e só estas notas que queria deixar. Notas muito técnicas. As perguntas podem ser enviadas através do chat. Há um chat geral e, portanto, para todos. Nesse caso, todas as pessoas vão ver. Podem enviar em particular para o do Upperside Executive Club. Nesse caso, os nossos serviços que estão no back-office fazem-me chegar a mim e eu próprio leio a pergunta. Há pessoas que querem um regime mais discreto, há pessoas que gostam de partilhar, estejam à vontade. Finalmente, as câmaras podem estar ligadas, podem estar desligadas, é como quiserem. Às vezes é muito estranho, estamos a falar e não vemos ninguém, mas pronto, as pessoas devem lá estar. Os microfones é que tipicamente devem estar desligados, é só a gentileza que vos peço. E, sem mais delongas, até porque logo há um debate para a presidência do Sporting Clube Portugal e às 9h30 eu tenho que estar em casa a ver. Não, estou a brincar convosco, às 6h30 isto estará terminado. Muito bem, Isabel e Joana, muito obrigado uma vez mais, é um gosto em nome da Upperside receber-vos. E a primeira pergunta é uma pergunta canónica, que é: quem é a Isabel Borgas? Quem é a Joana Queiroz Ribeiro? Vamos começar ao contrário pela Joana e tentar sintetizar um bocadinho a carreira da Joana. Joana, como é que se chega a um lugar de líder de recursos humanos de uma empresa como a Fidelidade? Que passos é que existiram até chegarmos aqui? Enfim.
pode partilhar connosco um bocadinho das suas aventuras Se profissionais? fosse para responder só numa frase, dizia sendo muito atrevida, mas antes de mais queria dizer boa tarde a todos, muito obrigada ao João pelo desafio, queria dizer-vos que é um gosto enorme estar aqui, por estar a falar com todos, mas também por estar com a Isabel. Imagino que seja mútuo gosto, porque andamos a tentar encontrar-nos há imenso tempo e fazer um jantar, e afinal de contas foi a Upperside que nos juntou para 10 minutos antes disto ter começado, termos estado aqui a conversar um bocadinho uma com a outra. Dizer-vos quem sou, portanto, eu nasci no Porto há 55 anos atrás, sou casada, tenho uma filha casadoira e trabalho hoje na Fidelidade, como dizia o João, a liderar uma equipa à qual chamamos pessoas e organização, mas que claramente é uma área de recursos humanos, como as pessoas normalmente chamam a área, e que tem aqui uma responsabilidade muito grande nos dias de hoje, mas que já lá iremos, porque imagino que isto seja para conversar a seguir. Eu vivo, e portanto trabalho aqui na Fidelidade, mas vivo entre Lisboa e Caminha, onde tenho uma casa, e dizer-vos que até chegar aqui, portanto comecei por me formar em Engenharia Alimentar na Católica do Porto, fui fazer um curso de Ciências Cervejeiras à Bélgica, e comecei a trabalhar na Unicer, na então Unicer, que hoje se chama Superboc Group. E comecei como uma técnica cervejeira. A trabalhar nas linhas de enchimento, a fazer projetos de certificação de qualidade e por aí fora. E depois fui fazendo sempre, e eu há bocado disse sendo atrevida, porque eu acho que claramente é um dos meus traços e, portanto, metendo sempre um bocadinho, pisando sempre um bocadinho o risco, para além daquilo que eram as minhas responsabilidades absolutas e porque tenho alguma curiosidade, fui fazendo uma carreira na Unicer claramente em zigue-zague. Portanto, primeiro estive claramente na área técnica, era responsável pela documentação técnica da empresa, depois como engenheira alimentar, não é? Portanto, a lógica da parte técnica dos alimentos, depois fui responsável por gerir um projeto que implicava fazer a certificação de qualidade da empresa, o que implicou conhecer muito bem os processos, mas acima de tudo conhecer muito bem as pessoas, porque implicava a melhoria contínua dos processos e, portanto, ouvir muito as pessoas e as equipas. Há algum tempo fui convidada para ficar com responsabilidade de relações públicas da empresa, e eu tremi mais ou menos, porque antes disso era responsável pelo sistema de garantia de qualidade da empresa, tremi mais ou menos com a história das relações públicas, mas depois achei de facto que era um desafio muito interessante, e agarrei o desafio. Fiquei ainda durante algum tempo com as duas áreas, responsável pelas duas áreas. Foi nessa altura que eu fui fazer um curso, uma pós-graduação, e que conheci a Isabel, conhecemos aí, lembras-te, Isabel, há muitos anos, e uma pós-graduação em gestão, e depois disso esta área cresceu, fiquei responsável na Unicer pela área de comunicação e de relações institucionais, e em 2008 fui convidada, na altura o presidente da empresa era o António Pires Lima, com quem eu criei uma excelente relação, e fui convidada, e estou a dizer isto para explicar qual foi a minha reação, fui convidada para ficar com a área dos recursos humanos. E nós na Unicer fazíamos cerveja, não é? Portanto, eu nessa altura perguntei-lhe se ele tinha acabado de beber alguma coisa, estou a brincar, mas foi claramente a minha pergunta, foi em tom de brincadeira, como é óbvio, porque achava que estava a dar um passo gigante para ficar com a área de recursos humanos da Unicer. O que é certo é que eu tinha trabalhado durante muitos anos e de facto conhecia muito bem as pessoas na Unicer, e isso foi uma vantagem grande na Unicer. O grande desafio foi claramente era uma área desconhecida e, portanto, como sendo uma área desconhecida, tive que claramente conhecer, embora eu não seja uma pessoa muito de pôr as mãos na massa, mas quer dizer, há mínimos, não é? E, portanto, tive que entrar pela área, conhecer a área e ganhar algum conhecimento. E depois disso, a minha vida foi avançando, fomos evoluindo muito no trabalho que fizemos à volta das pessoas na Unicer, e alguns no tempo dei por mim a pensar que se calhar tinha que dar um salto na carreira.
e claramente interiorizei que o salto que eu gostava de dar dentro da Unicer não ia ser nunca possível. Porque eu gostava de ficar claramente, entrar muito pela área de marketing, e eu nunca tinha feito um passo na minha vida inteira na área da comercial. E, portanto, na área da distribuição não é uma coisa muito óbvia e entrar numa área de marketing sem ter ido às vendas e sem ter conhecido os clientes. E depois várias coisas, entre as quais a minha idade. Comecei a olhar para a minha idade e comecei a pensar que salto é que eu dou agora. E por outros contextos, entre os quais o António Pires Lima tinha saído da empresa, a empresa tinha mudado de facto de gestão e estava noutra página, que eu entendi que provavelmente não tinha a certeza absoluta se ia ser a minha página, e claramente dei o salto para fora da Unicer. Eu costumava brincar dizendo que nas minhas veias circulava Superboc, pelo amor que tinha à marca. Hoje já sou mais velha, não vou dizer Superboc, mas vou dizer Água das Pedras, mas de facto continua a circular e o amor à marca e à empresa continua cá, obviamente. Mas dei um salto no sentido de sair da Unicer e de pensar que ia fazer e criar uma empresa minha. E dei por mim a fazer projetos. Um deles numa empresa na Atlantic, que era uma spin-off da Sonai, outro deles na Anacom, também, portanto, projetos como freelancer, mas cheguei a uma conclusão que foi: eu não sou uma pessoa de trabalhar sem equipa, sem pessoas, e portanto seria uma solitária a fazer coisas, não sei se com muita felicidade. E, portanto, um dia ligaram-me e perguntaram-me se eu estava disposta para entrar outra vez no mundo organizacional. Demorou algum tempo a eu interiorizar que sim, principalmente porque gostava de partilhar convosco uma coisa interessante, que foi, passado algum tempo, disseram-me que era seguros, e eu disse: seguros, no way. E posso-vos dizer que estou cá há 7 anos e estou muitíssimo apaixonada pela empresa, pelo negócio e por tudo aquilo que ainda temos para fazer. E pronto, foi assim que eu cheguei diretora de recursos humanos da Fidelidade, para responder ao João, com algum atrevimento, de facto. Algum atrevimento. Muito obrigado, Joana. Eu, como disse, não é suposto fazer comentários ainda por cima sobre a nossa ilustre convidada, mas como estamos numa empresa de gestão de carreiras, não posso deixar só de iluminar alguns ângulos do que ouvimos. 2 ou 3 coisas para quem nos está a ouvir. Uma tem a ver com a tese inicial, que é preciso ter uma certa lata, é que é preciso ter uma certa coragem, é preciso às vezes, seja para batermos a portas, seja para aceitarmos desafios, que pensamos que quem nos está a desafiar bebeu os copos, seja na própria linha da Superboc ou noutro sítio. Eu espero que não estejam a gravar a sessão, não? Não está. Não. Isto é tudo politicamente correto. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, a questão das carreiras em zigue-zague. Uma coisa que muitas vezes é difícil de se fazer dentro fora de uma empresa, porque obriga a que nós mudemos de modelo de negócio, ou de indústria, de empresa, muitas vezes da área funcional, e são mudanças a mais para aquilo que é o típico recrutador português. Ora, quando queremos fazer movimentos de carreira desta natureza, eventualmente fazê-los dentro do empregador onde nós estamos, quando temos esse desígnio, se calhar, acaba por ser uma coisa interessante. Terceira coisa na vida, às vezes perceber que o nosso papel numa determinada organização terminou. E olhar para isso com uma certa naturalidade. No fundo foi o que eu percebi que a Joana falou um pouco sobre o seu fim. Quarto, a honestidade de percebermos: eu não sou uma pessoa a trabalhar numa empresa com poucas pessoas, por muito interessante que isso possa ser para outras pessoas, não é para mim. Portanto, realizarmos, darmos o melhor de nós, também é preciso e exige essa autenticidade e a coragem inerente. E finalmente, porque a vida não é feita só disto e daquilo, também é preciso termos o nosso Dr. Pires Lima, que um dia olha para nós e diz uma coisa que muda a nossa vida. Também fica bem termos a capacidade de reconhecer isso. Com certeza que deve-se ao mérito da Joana e à sua capacidade pré-decisão, pré-convite. Mas é importante rodearmos de pessoas que nos podem fazer crescer e nós podemos ir com elas nessas curvas de crescimento. Pronto, era apenas um pequeno apanhado, Joana, e peço desculpa pelo abuso, mas
atendendo aos interesses das pessoas que nos estão a ouvir, eu penso que fez algum sentido. Eu acrescentava só uma questão. O António Pires Lima claramente foi uma pessoa, e continua a ser uma pessoa com quem eu tenho uma relação ótima e que me desafiou, mas de facto essa nota é muito importante, é aproveitarmos os desafios que nos vão pondo. E não foi o único, não é? Porque eu comecei a trabalhar com o Engenheiro Soares da Fonseca, e foi ele o primeiro que me foi buscar a área técnica para vir para as relações públicas. E depois trabalhei com um homem extraordinário que infelizmente já morreu, que é o Engenheiro Ferreira de Oliveira, e que me desafiou imenso e me deu imenso espaço de crescimento. Portanto, obviamente que aguentou o meu atrevimento, mas isto para dizer que as várias pessoas que vão passando por nós, umas pela positiva, e tirar lições daquelas que passam também pela negativa, também é bom, não é? Portanto, isso é... Com certeza, com certeza. Muito obrigado. É um elemento importante e às vezes a gente, quando se fala destes temas, cai-se numa tecnicidade extrema e esquece toda a parte humana, não é? A parte das pessoas que é fundamental, diria. Ora bem, muito obrigado. Entretanto, temos ali já a sua doutora Isabel Borges, que está preparadíssima para partilhar connosco a sua história. Isabel, muito obrigado. Obrigada, João. Eu não tenho a certeza, mas começo por agradecer ao João e à Aparsaibo o convite e a oportunidade para estar aqui, dar as boas-vindas e dizer olá a todos os presentes e dirigir uma palavra especial à Joana, porque de facto vocês vão ver tudo o que é pontos de ligação são meras coincidências, não, ainda assim nas nossas vidas há muitas coincidências que nos fazem de facto, quero eu acreditar agora desta vez, que é de facto um privilégio estarmos aqui as duas hoje. E acho que isto daqui a bocadinho já se vai tornar mais visível para todos. Olhem, eu confesso que quando o João lançou o repto de que isto seria uma apresentação um bocadinho do percurso, achei que ia ser uma coisa relativamente fácil. Depois de ouvir a Joana e de ouvir o João, já não tenho tanta certeza de que isto vai ser uma tarefa fácil, mas vou tentar. Eu também sou mãe, mas desta vez mãe de 3 e não mãe de uma casadora ainda. Tenho 3 rapazes, todos eles já em idade, se não adulta, pré-adulta, um com 17, outro com 18 e outro com 22. Uma experiência que se acharem que tem alguma utilidade para vocês, também posso partilhar quando chegarmos às perguntas e respostas, como é que se consegue gerir ser mãe de 3 e fazer o desenho de carreira e ter aquilo que porventura alguns podem classificar de sucesso na carreira. Comecei cedo, confesso, muito nas áreas de aquilo que se chama hoje sponsorship, mas a tentar estudar e trabalhar ao mesmo tempo, a fazer a ativação de marca, enquanto na altura chamava-se promotora, hoje já não se chama promotora, chamam-se nomes mais pomposos, mas comecei, e acho que foi mesmo aí que comecei a minha carreira profissional, porque foi isso que me levou a integrar o mundo das agências, primeiro de comunicação e depois de publicidade, que foi onde eu comecei. Portanto, comecei primeiro numa coisa pequenina chamada Bebiano, Imagem e Comunicação, que provavelmente muito poucos de vocês conhecem, era uma coisa pequenina com muita ambição e com uma excelente carteira de clientes, que também acredito que foi isso que me trouxe aqui, porque os clientes que eu trabalhei no início eram todos eles das áreas das tecnologias de informação, as Nokias na altura com imensa força, as Philips, portanto acho que foi isso que me trouxe um bocadinho até aqui onde estou hoje, mas que me abriu as portas para depois integrar a McCann com uma visão um bocadinho mais do mundo da publicidade do que aquilo que eu tinha de base e que me foi ajudando a trilhar o caminho por aí fora. E entrei em 98, na altura na Ótimos, que pertencia ao grupo Sonai, como responsável de relações públicas. Se vocês tirarem uma data de anos, que eu não vou dizer quantos, a isto tudo em 98, a disciplina das relações públicas era uma coisa que na realidade não tinha nem expressão, nem credibilidade ainda completamente definida, era uma disciplina ainda a dar os primeiros passos. E não sendo eu uma pessoa atrevida, que não sou, portanto não partilho dessa coincidência com a Joana, sou uma pessoa de profundas convicções. E achava que, se ainda não era uma disciplina com o peso todo que poderia ter no futuro, eu podia fazer alguma coisa por isso e, portanto, bora lá, entrar no mundo corporativo, sair das agências e entrar no mundo corporativo e ser capaz de fazer alguma coisa com a convicção que sempre me levou a acreditar que era possível construir, era possível credibilizar, era possível dar um passo mais à frente. E tinha uma segunda convicção, é que se algum dia integrasse a Sonai e tivesse a oportunidade de me cruzar com a engenheira Belmiro de Azevedo na altura,
aprenderia muito. E, portanto, o facto de repente ter um anúncio no Expresso, hoje já ninguém vai ao Expresso procurar os anúncios, eu sou desse tempo, ia só ao Expresso procurar o anúncio, e ser confrontada com um anúncio para um novo operador de telecomunicações, detido pelo Grupo Sonai, que para mim era uma referência, cruzava várias das minhas convicções, e portanto aí vou eu, e entre 6.000 candidatos consegui o meu espaçozinho numa caixinha, porque não havia propriamente organigramas no arranque do projeto, numa caixinha que ao longo do tempo foi fazendo o meu percurso dentro da Ótimos, depois na Sonai Turismo na área de operações em F&B e de regresso à Sonaicom na comunicação corporativa, portanto todo o meu percurso, com exceção deste interregno de 2 anos que fiz na Sonai Turismo, que é um bocadinho como a Joana, carreira em zigue-zague, foi o meu percurso quase sempre nas áreas da comunicação corporativa, portanto, João, sim, era a minha pasta anterior, eu tinha a comunicação corporativa na NOS, hoje não tenho, por trade-offs destes movimentos e destas carreiras em zigue-zague, hoje já não tenho essa responsabilidade, mas foi na realidade um crescimento com a organização, portanto, sendo uma carreira em zigue-zague um bocadinho diferente da Joana, ela foi de facto em zigue-zague, mas foi dentro do mesmo grupo, não sendo exatamente dentro da mesma empresa, foi dentro do mesmo grupo, mais para a direita ou mais para a esquerda, e em 2013, que foi quando se concretizou a fusão da Ótimos com a Zone, eu fui deparada com um dilema que às vezes se nos coloca de e agora, que acho que foi um processo, para mim, muito profundo de reflexão sobre o e agora, porque na realidade num contexto de fusão com a dimensão das 2 empresas que vos referi, há sempre espaço para nós sermos convidados a ficar no projeto, há espaço para nós sermos convidados a integrar outra função noutra empresa, neste caso do grupo, e espaço para sermos convidados a sair. E, portanto, isto põe-nos as coisas em perspectiva e ajuda-nos a ter o tal distanciamento que o João há bocadinho dizia, o distanciamento de olhar com tranquilidade para os 3 cenários e de ser capaz de construir a partir dos 3 cenários. Tive a sorte, e acho que aí é tal dose que também precisamos de vez em quando, tive a sorte de o cenário que acabou por se concretizar ser aquilo que eu ambicionava, que eu nunca tinha feito. Tinha feito muitas coisas, tinha feito OPAs, tinha feito lançamentos de novos operadores. Nós começámos como uma startup, portanto, empresas pequeninas, mas nunca tinha feito uma fusão e achava que isso me traria certamente experiência numa série de dimensões que me acrescentariam enquanto pessoa e enquanto profissional. E, portanto, essa feliz coincidência de ter sido desafiada para ficar com a direção de comunicação corporativa na altura das Onótimos, agora nós, e fazer ao longo dos últimos 7 anos, excluindo este último ano, os primeiros 7 anos deste 8, fazer o meu percurso na NOS na área da comunicação corporativa. Há 1 ano e pico. Também tive alguém, neste caso é um engenheiro, e é o engenheiro Miguel Almeida, que olhando para a organização e para os desafios que o contexto, seja contexto de negócio, seja o próprio do contexto Covid, nos colocavam, porque obrigou a olhar para todo o futuro da companhia com uma lente que não tínhamos e com sentido de urgência que também não tínhamos, e a desafiar a estrutura organizativa de uma forma mais disruptiva e mais estrutural. E dessa reflexão saiu o convite para eu agarrar a direção de recursos humanos, que na NOS também se chama pessoas e organização, mas isto foi sempre, como vocês estão a ver, porque a Joana foi sempre à frente, mas eu sempre a tive como um farol e, portanto, fui andando. Mentira, isso é mentira. Estou a brincar. Mas, na verdade, tu foste sempre à frente um bocadinho, isso não é mentira, foste sempre à frente um bocadinho. E, portanto, na NOS também se chama Direção de Pessoas e Organização, mas não é, na verdade, nada diferente daquilo que é uma direção de recursos humanos com uma direção de facilities, porque acumula toda a componente de gestão de edifícios, etc. Também acumulo essa responsabilidade na NOS. E pronto, e acho que é essencialmente isto, João, não sei se falhou alguma coisa. Não, Isabel, muito bem, muito obrigado. Eu próprio também conhecia, enfim, só os anos mais recentes da Isabel, portanto também foi interessante. Aqui também se notam algumas coisas, uma delas é as práticas das grandes empresas de natureza, seja multinacional ou seja grandes grupos nacionais com gestão profissional, que é o tema das missões, que é uma palavra que nós na Aparside usamos muito. Um grande ou um quadro de uma empresa, acima de tudo, é alguém que está ao serviço de missões. Como dizia um chefe meu, há muitos anos atrás,
à volta desta mesa estão não sei quantos diretores disto e daquilo, a primeira palavra é diretor, a segunda é disto. Portanto, a forma como nós nos posicionamos nas grandes empresas tem que passar muito por isso, que é, às vezes, a nossa carreira vai by the book, como nós achamos, e aquilo bate certo com aquilo que são os desígnios da organização. Outras vezes há missões e nós devemos fazer por estar à altura delas. Às vezes aceitando, com tal atrevimento, mas sempre com uma atitude construtiva de perceber e de ir, porque caso contrário, o que se percebe é que vários potenciais quadros de grande mérito foram ficando pelo caminho, por vezes por não terem a sagacidade, ou a humildade, ou a flexibilidade de irem percebendo que a organização precisava deles naquele momento para certas missões. E, portanto, acho que daqui também se tira esta ilação ou este insight. Era isso. Depois, acho que uma curiosidade, apenas estava só a pensar, nós, quando fizemos a organização deste evento, convidámos um conjunto grande de pessoas e, no fim, fechámos com 16 ou 18 profissionais. E quando fizemos os emparelhamentos, eu juro que apenas tivemos critérios de, bom, tentar haver diversidade. Já agora não pôr dois concorrentes a falar do mesmo tema, se calhar é simpático, mas sabíamos lá quem é que se dava com quem. Então, quando agora a Isabel e a Joana trocam estes carinhosos mimos, eu digo assim, realmente, que coincidência. Há coisas... Pronto, eu estava um bocadinho a pensar nisto, a vida é feita disso. Mas pronto, vamos continuar. Então, já que estamos nas pessoas e organização, no capital humano, nos recursos humanos, no people, etc., vamos, antes de passar às perguntas da audiência, falar um bocadinho sobre aquilo que são os desafios mais importantes, mais candentes, usando uma expressão um bocadinho antiga, que cada uma destas profissionais, das senhoras, tem em cima da mesa. Nós estamos em 2022, estamos ainda em fevereiro e temos objetivos de trabalho, naturalmente, coisas que não se podem dizer por serem confidenciais, mas, genericamente, quais é que são os grandes desígnios dos RH, tanto na nós como na fidelidade, para este ano de 2022? Pode começar quem quiser. Eu não estou certa que eles sejam muito diferentes, apesar de serem setores bastante diferentes um do outro. Mas, Eugénio, eu propunha que nós, em vez de fazermos isto, uma responde e outra responde, fôssemos conversando a três ou a muitos os que estamos aqui, que acho que pode ajudar a trazer uma lente diferente, mais dinâmica, e porque acredito mesmo que os desafios não devem ser radicalmente diferentes. Não, eu estava a pensar mesmo nisso. Se me calhasse a mim, eu ia dizer, nós podemos ir dizendo, uma diz um e outra diz outro, e isto vai coincidir. Pode ser. Sem propriamente ter uma ordem ou uma prioritização, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos nos dias que correm são desafios de retenção de talento. E aqui, quando falo de retenção de talento, estou a ser bastante lata na definição de talento. Não sendo isto, ainda assim, uma coisa completamente alheia àquilo que foram, bem sei que isto daria outra pergunta, mas que não são completamente alheia, não é alheio àquilo que foi a nossa experiência, e quando eu digo nossa enquanto indivíduos, nossos enquanto elementos da sociedade e nossa enquanto responsáveis de recursos humanos, porque os 2 últimos anos vieram de facto mudar radicalmente a forma como nós nos construímos enquanto indivíduos. E tenho mesmo esta convicção mais uma vez, é que a páginas tantas, depois de termos estado, e aqui agora tenho que pôr a lente da nós, depois de termos estado um ano de 2020 sobre elevadíssima pressão emocional e profissional, porque se pensarmos que o setor das telecomunicações, onde se insere tudo aquilo que o João dizia há bocadinho, a televisão, a internet, a voz, e agora podia continuar por aqui fora, foi de uma tremenda responsabilidade para as equipas da nós assegurar que nada parava, assegurar que os nossos clientes com infraestruturas críticas como hospitais, como bombeiros, e agora podia continuar por aqui fora, não parava, como de repente tudo aquilo que foi a transformação que a sociedade sofreu, as escolas passam a ser remotas, as empresas passam a funcionar em remoto, assente numa infraestrutura que não estava dimensionada para o nível de desafio que nós tivemos. Portanto, isto pôs o ano de 2020
pôs nas pessoas da nós uma pressão emocional e profissional enormíssima. O que é que acontece? E a história já nos deu vários exemplos dos efeitos desta pressão e deste instinto permanente de sobrevivência, que foi, na verdade, aquilo que se viveu na nós em 2020. Bom, quando a coisa começou a parecer mais ou menos controlada, entra-se numa espécie de uma pós-ressaca, numa ressaca pós-traumática, né? Que é, primeiro vem o trauma e depois, quando dá a sensação que conseguimos levantar a cabeça, na realidade aprendemos a pôr tudo em perspectiva. E quando eu digo tudo em perspectiva, digo a nossa vida pessoal em perspectiva, aquilo que é o nosso contexto familiar, enfim, em perspectiva, e pôr a nossa relação com a empresa onde estamos também em perspectiva. Acresce, obviamente, e Joana, interrompe-me sempre que quiseres, acresce, obviamente, que aquilo que era uma ameaça, e a Joana chegou a esta área dos RH mais cedo do que eu, mas eu recordo, porque tinha muita afinidade com muitos diretores de recursos humanos, que aqui há 6 ou 7 anos atrás, a retenção de talento e a atração de talento era um tema quente na gestão de recursos humanos, pois que aqui estamos hoje a dizer que a atração e a retenção de talento são um desafio para os diretores de recursos humanos. O que acabou por acontecer é que, na realidade, a ameaça já lá estava, já vivíamos todos com essa ameaça, acelerou foi um bocadinho, porque o mercado que nós dizíamos que era global tornou-se verdadeiramente global, a virtualização, a digitalização, etc., que era uma coisa que aparecia como tendência e que alguns de nós estavam a olhar com cuidado, passou a ser realidade e, portanto, acelerou muitíssimo aquilo que é o caminho da digitalização e da virtualização das empresas e sob esse ponto de vista, pôs às empresas com a natureza de negócio como a da nós, uma pressão adicional, porque há vontade de se encontrar equilíbrio emocional e estabilidade na nossa vida e depois em cima disto há todo um mercado que se abriu, com uma série de players internacionais que uns vêm cá fazer os centros de excelência, outros vêm cá buscar a excelência e levam-na para outros sítios, quer do ponto de vista daquilo que é o core do skill set, o core das competências para uma empresa que tem que necessariamente ser cada vez mais futuro. Porque a televisão já hoje é muito digital, já não andamos, mesmo as salas de cinema já não estão na cassete, não é? Portanto já não estão na fita, já estão no digital. Isto põe-nos, do ponto de vista da retenção das nossas pessoas, um enormíssimo desafio, que eu também vejo como uma oportunidade, mas ainda assim um desafio. Eu concordando 100% com o que a Isabel diz, e tentando não me repetir, há aqui duas questões grandes. Uma é, portanto, o desafio da retenção passa claramente por nós olharmos para quem temos dentro da organização e percebermos o que é que podemos fazer com aquelas pessoas para as fazer crescer e desenvolver, mesmo em áreas onde eventualmente elas não estão formadas e, portanto, tentar de alguma forma apoiar o seu desenvolvimento, fazer upskilling ou de alguma forma mudar completamente as competências para as ajudar a mudar de carreira. Por exemplo, fazendo pessoas ingressar em carreiras mais tecnológicas, nós fazemos um bocadinho disso dentro da fidelidade, ainda não tanto quanto aquilo que queríamos fazer, mas claramente há aqui uma aposta clara nas pessoas que já cá temos dentro. E porquê? Porque, como dizia a Isabel, o mercado tornou-se global e isso era ótimo se nós estivéssemos nas mesmas condições de competitividade que o mercado está, mas nós não estamos. Portugal não consegue competir com o mercado do norte da Europa, por exemplo, e portanto é muito fácil, mesmo aqueles que já trabalham para nós, mas também aqueles que estão no mercado de trabalho à procura de emprego, optarem por empresas que claramente lhes pagam de outra forma, ou então estão em países onde a questão dos impostos, e portanto não é pesada como em Portugal. E, portanto, esta questão da retenção e da atração claramente é o desafio neste momento nas áreas dos recursos humanos, eu diria, na maioria das maiorias das empresas, pelo menos em Portugal, mas fora de Portugal também. E eu agora passava para a liderança. Pegando também e fazendo um bocadinho como a Isabel fez, no impacto, perguntam-me, antes, em 2019, a questão da liderança não era um dos grandes desafios dentro das organizações? Claro que era. Mas hoje, tendo nós esta necessidade grande de reter as pessoas que cá temos dentro, e tendo nós hoje uma realidade
em termos de formas de trabalho diferentes daquelas que tínhamos em 2020, e eu posso partilhar convosco na Fidelidade, quando se falava em pensar em fazer um bocadinho de trabalho remoto, era como se eu estivesse a dizer uma coisa que nunca na vida ia acontecer. Portanto, era uma coisa que... Isso é um disparate. Pois as áreas onde isso era um disparate são as áreas onde neste momento nós achamos que vão trabalhar remotamente. Não é 100% do tempo que nós acreditamos que as pessoas têm que vir à empresa e temos que encontrar aqui momentos que se justificam vir à empresa, mas claramente são essas pessoas. Ora, gerir à distância e gerir equipas à distância ou gerir equipas híbridas são claramente, é um desafio enorme. É um desafio enorme. E eu sinto, e imagino que a Isabel também sinta isso, que o híbrido vai ser a solução do futuro, isto é, vai haver funções que são muito mais remotas, funções que são claramente presenciais, mas depois há aqui uma mistura e acabamos nas organizações por olhar para o modelo híbrido como uma coisa que será o modelo com o qual vamos ter que trabalhar. O que é que se sente hoje nas organizações? Que as pessoas têm alguém que os inspira, aquilo que os inspira, aquilo que os retém dentro da organização, é o chefe direto delas. O CEO pode ser a pessoa mais inspiradora do mundo, o diretor de recursos humanos pode ser a Isabel Borgas, mas claramente a pessoa que faz com que eu fique ou não fique dentro das organizações é o chefe que lida comigo todos os dias. E, portanto, esta capacidade das organizações ajudarem as pessoas que são responsáveis por equipas, por gerir equipas, a fazerem o seu papel e a fazerem o seu papel bem, é claramente um dos grandes desafios que nós temos hoje na organização. Porque ainda por cima, os temas que temos, os temas para os quais temos que olhar hoje, tornam-se ainda, não quer dizer que não eram temas no passado, mas hoje são temas mais, é urgente olhar para eles. E falo, por exemplo, do bem-estar e garantir que olhamos para as nossas pessoas, mas como pessoas de uma forma global, numa lógica de, numa forma holística, numa lógica de cuidarmos delas, de percebermos, de as percebermos, de as conhecermos de facto e de podermos cuidar, sem ser intrusivos, obviamente. Não sei, Isabel, se queres acrescentar alguma coisa aqui deste. Só ia reforçar o teu ponto das lideranças, porque claramente as lideranças, por isso é que eu há bocadinho dizia que não tinha propriamente uma prioridade, era o primeiro, porque era o primeiro, mas estou absolutamente alinhada com a visão de que as lideranças têm um papel absolutamente crítico no sucesso das nossas organizações, e aqui quando digo nossas não é a minha e a tua, mas nas nossas organizações num sentido mais largo. Porque corroborando tudo o que tu disseste sobre o que é o desafio, que também é para nós, de liderar equipas em diferentes modelos, porque também tenho a convicção, como tudo, que provavelmente o híbrido flexível veio para ficar e vamos ter que ser capazes de nos adaptarmos a eles, mas o desafio maior não é só esse. É fazer conviver as equipas que estão em híbrido e flexível com equipas que estão em remoto total, com equipas que estão presencial. Isto é um mega desafio, portanto, só para corroborar que estou alinhadíssima contigo nessa preocupação. Mas também acho que as lideranças têm outro desafio on top deste, que não está dissociado, mas que ainda assim tem uma perspectiva um bocadinho diferente. É que, efetivamente, decorrente daquilo que foi a dita da experiência que eu há bocadinho dizia, pela qual todos nós passamos, as expectativas mudaram, portanto, mesmo que do ponto de vista funcional eu consiga ter todas as dicas para gerir em híbrido, para gerir em remoto e consiga fazer todo o training e fazer tudo isso, há uma coisa que é essencial, que eu vou precisar de voltar a conhecer as pessoas com quem trabalho. E isto não pode ser dado como um dado adquirido. Somos pessoas diferentes. Somos todas pessoas diferentes. Tal e qual. E isso é um enormíssimo desafio, porque eu não posso assumir que as equipas que liderei durante uma data de anos ficaram no mesmo sítio, porque eu também não fiquei, enquanto líder eu também não fiquei, portanto isso vai exigir tudo aquilo que nós já conhecemos de uma cultura de proximidade, uma cultura de abertura, uma cultura de feedback contínuo, uma cultura de escuta ativa, mas com um grau e com uma relevância que não estou certa que as lideranças nas nossas organizações tenham completa awareness. Acho que foi, eu estive calado a ouvir-vos, porque acho que foi bastante elucidativo dos desafios, bastante consistente também com alguns colegas que já passaram por aqui. E se me permitem, numa nota um bocadinho diferente, nós na primeira edição deste Executive Club, em formato remoto, convidámos, estávamos há bocado a falar em off, empresas de Executive Search.
uma das funções que claramente, com todos os desafios que a pandemia trouxe e com as novas realidades, é a função de recursos humanos. Todas as casas de Executive Search, colocam como havendo uma apetência para profissionais, mas profissionais que venham essencialmente ajudar nestes processos de transformação e de adaptação. E, portanto, dentro da própria função de recursos humanos, ter noção, como dizia a questão do será que todos os líderes têm awareness disso? Podemos também fazer uma pergunta, que pode parecer um bocadinho deselegante, que é, será que todos os profissionais de recursos humanos têm awareness disso? Enfim, é apenas uma construção, porque de facto são pivôs absolutamente fundamentais desta transformação, de forma de trabalhar, cultura, modelos de competências, atitudes, etc, etc. Apenas um pequeno comentário. Eu só acrescentando, e peço desculpa por interromper, eu sempre achei que é mais uma convicção, e aqui até mais do que convicção, uma crença, de que os diretores de recursos humanos eram peças essenciais nas organizações e com um papel bastante estratégico e bastante relevante. Nunca tive a dúvidas que era assim, mas se dúvidas houvessem, eu acho que agora já não podem existir. E o que é curioso é que uma coisa é que nós falarmos com uma pessoa, outra coisa é falarmos com 11 empresas de Executive Search e nas 11, 7 ou 8, quando perguntadas quais são as funções que os senhores acham que vão estar em cima da mesa nos próximos 2 anos, 7 ou 8 em 10 ou 11 disseram os recursos humanos. Portanto, isso não é, portanto, já agora fica esta nota para quem nos está a ouvir, pode ser um caminho de carreira interessante para quem ainda conseguir chegar lá. Bom, nós já temos umas primeiras perguntas e, portanto, vamos mudar as agulhas e dar palco às nossas estrelas, que não são as oradoras, também são, mas são quem está a ouvir as nossas brilhantes oradoras. Ora bem, antes de mais, a primeira pergunta não é uma pergunta, é uma saudação. E como a Parside já é uma empresa que fez 7 anos e, felizmente, já tem clientes ou teve clientes um bocadinho por todo o mundo, achei curioso dizer isto. Cara Isabel, boa tarde e cumprimentos do Irão. João Rente Correia, em Teherão. Portanto, ficam dados os cumprimentos. Muito obrigada e uma saudação especial para o Irão. Muito bem, para o Irão, curioso. Vindo agora para perguntas, digamos assim. Bom, primeira pergunta do Ricardo Fontes Santana. Ricardo Fontes Santana é um cidadão que veio do Brasil, um CFO, digamos, nosso amigo, e que faz a seguinte pergunta. Boa tarde, muito obrigado à Isabel e à Joana pela gentileza de dividir um pouco das suas experiências hoje com este grupo. Teria muito gosto em saber, da Isabel e da Joana, como é que as vossas empresas entendem o conceito de diversidade. Quais é que são os principais direcionadores ou eixos estratégicos, quais são os indicadores de medição de sucesso, etc. Muito obrigado. Um abraço para todos. Ricardo Fontes Santana. Muito obrigado, Ricardo. Passo às senhoras. Eu se calhar começo, e Isabel, tu acabas, e eu ia só dizer que na fidelidade, quando há bocado estávamos a falar de prioridades, trazer a diversidade e, acima de tudo, a inclusão para dentro da organização fidelidade é claramente uma prioridade. E quando falamos de diversidade no seu todo, não falamos especificamente ou de raças, ou de género, ou de idade, falamos de diversidade como um todo, de sermos claramente diferentes e depois dessas diferenças mais específicas e de sermos capazes, acima de tudo, de incluir as pessoas. Queria dizer-lhes que temos claramente um projeto estratégico a ser conduzido por nós aqui na direção, mas com equipas multidisciplinares a serem trabalhadas. Não somos a empresa mais diversa do mundo, não somos, e achamos que isto é claramente um fator que é um handicap, claramente, porque quanto mais diversos nós formos, mais somos a fotografia do mercado e, portanto, mais, de alguma forma, percebemos melhor o nosso mercado e o fit acaba por ser maior. Estamos a construir o projeto neste momento e
mas estamos a partir de um patamar, e eu não tenho aqui à minha volta os números e se calhar devia tê-los, mas estamos a partir de um patamar, eu digo que não é bom, não é aquele que nós gostávamos, mas não é um péssimo patamar. Por exemplo, se falarmos de género, somos uma empresa, tirando a comissão executiva, onde de facto as mulheres e os homens estão em quantidade, no mesmo número e em termos de condições e remunerações também. Somos uma empresa que recebe muito bem as pessoas diferentes e, portanto, de alguma forma inclui bem, e a experiência que temos é que inclui bem pessoas que são de raças diferentes, religiões diferentes, e, portanto, estamos conscientes que estamos a partir de um bom patamar, gostávamos de ser muito mais diversos e de nos prepararmos ou de prepararmos a nossa organização para sermos mais inclusivos. Okay? Estou convencida que daqui a 6 meses teria números e indicadores para partilhar com o Ricardo e terei todo o gosto em fazê-lo quando estiver. Isabel. Repara, mais uma vez, as preocupações e as prioridades estão genericamente alinhadas. O tema da diversidade e em particular da inclusão também está na nossa agenda, mas eu confesso que não, se é verdade que há coisas onde a nós até pode ser uma referência, nomeadamente tu referias o tema do género, eu acho que nós podemos dizer que somos uma referência nessa matéria porque efetivamente é 50-50, mas é um desafio tremendo, mais uma vez, para uma empresa que está no setor onde nós estamos. E só dou 2 exemplos. Quando queremos garantir igualdade de género e somos confrontados com o caminho no presente e no futuro próximo, é um caminho muito feito das áreas de engenharia, onde as universidades, no seu melhor cenário, nos põem no mercado de trabalho por ano 15% de mulheres. Ora, eu para ficar com os 15% que as universidades põem cá fora, teria que garantir que a fidelidade não ia buscar mulher às áreas de engenharia. E, portanto, isto põe-nos uma pressão enormíssima e não é para cumprir os KPIs, porque não olhamos para este tema com a preocupação de cumprir os KPIs. Também os temos, porque não é possível gerir sem medir, mas não é com a preocupação de fazermos bandeira de coisa nenhuma, nem dizer que estamos acima de coisa nenhuma, não é com essa preocupação, é, como digo, com a preocupação de garantir que sabemos para podermos agir sobre. Ora, isso leva-nos de repente a olhar para este tema da diversidade e da inclusão com uma lente diferente, que eu se calhar vou ter, de facto, que nas minhas fontes de sourcing, nos perfis que estou à procura, ser mais lata do que aquilo que era até há relativamente pouco tempo e permitir ter pessoas de perfis diferentes na nossa organização. E agora, quando digo de perfis diferentes, não estou só a falar do ponto de vista de competências académicas, que também nos preocupam ter, só a título de curiosidade. Até há 6 meses atrás era impensável na nós, de repente, dizermos que precisamos de pessoas que sejam storytellers. Hoje, já chegámos todos à conclusão que para isto funcionar eu preciso muito de engenheiros, mas também preciso de storytellers, porque senão não consigo construir a narrativa que me vai levar a ser líder de mercado. E quando digo aqui líder de mercado, é líder de mercado do ponto de vista de negócio e líder de mercado enquanto empregador, que também é uma ambição. Outro desafio na mesma linha, e agora já gerações, mas só para ilustrar, é evidente que aquilo que está na nossa mente é não excluir ninguém, e vou pegar em particular no tema da idade, por todas as razões, acho que não preciso elaborar sobre isso. Mas mais uma vez, quando nós estamos num setor altamente tecnológico, muito virado, imaginar 5G, que é uma coisa que ainda ninguém consegue muito bem conceber, eu preciso de todas as gerações que já nasceram digitais e que vivem nessa realidade desde sempre. Ora, torna-se difícil eu não tender a ir procurar perfis mais novos. Não posso ter o unconscious bias à partida, mas realidade e net é muito difícil conseguir garantir a tal diversidade e a tal inclusão com a dimensão e a ambição que gostaríamos de ter. Portanto, para vos dizer que não tenho vergonha nenhuma dos nossos KPIs e indicadores que inclusive são públicos e que estão no nosso relatório de sustentabilidade e que acho que nos posicionam bem, mas vai ser muito difícil performar como best in class por estas razões e, portanto, é um desafio grande que acompanhamos, que medimos, que gerimos, mas que nos traz uma enormíssima dor de cabeça com total transparência.
Muito obrigado. Era exatamente o tema que eu ia introduzir, que era a questão do ageísmo, não é? Da discriminação com base etária, que é uma coisa que em Portugal se vê, e que é um problema sério, porque nós temos um tema na pirâmide etária e temos, portanto, sabemos perfeitamente que a distribuição das taxas de desemprego e de subemprego não é igual nem em todas as faixas etárias, nem em todas as categorias profissionais, e sabemos que há muita gente na faixa dos 50 e poucos aos 60 e poucos que, atendendo hoje aos níveis de qualidade de vida e de saúde que temos, são pessoas perfeitamente no pico das suas capacidades, como nós próprios, que aqui estamos, provavelmente andamos lá, e que o mercado não consegue absorver. E, portanto, às vezes, as grandes empresas poderiam ter, e aqui é uma opinião, naturalmente, mais fácil de falar do que de fazer, um papel quase de piloto, de exemplo, que é, ok, nós, em certas áreas, como a Isabel falou e bem, com certeza que pensamos e sabemos que as novas tecnologias imediatamente fazem pensar em pessoas jovens, é normal, mas talvez existam departamentos e áreas, etc., onde isso não seja tão crítico. Não estou aqui a querer fazer qualquer espécie de proselitismo sobre, só dizer a sociedade em si, um dia destes vai evoluir também para avaliar todos estes KPIs de sustentabilidade, o famoso ESG, não é o 5G, mas é, portanto, a sustentabilidade e aquilo que é a responsabilidade social de uma organização, e um dia vai olhar para estas coisas. Eu acho que nós já estamos a olhar para estas coisas. Vou pegar nas palavras da Joana. Quando a Joana há bocadinho falava daquilo que é o desafio que hoje se coloca do upskill e do reskill, também é um bocadinho para dar resposta a isso, é garantir que as pessoas não se tornam obsoletas nas organizações. E eu acho que temos feito esse exercício, e mais uma vez digo temos porque temos de uma forma genérica, temos feito esse exercício de uma forma séria. É verdade que também não podemos dizer que é um exercício transversal a todas as organizações, até porque na realidade, com todo o respeito pela fidelidade e pela nós, que é a empresa que represento, nenhuma de nós as duas representa aquilo que é a realidade a nossa realidade empresarial, e portanto é preciso pôr as coisas mais uma vez em perspectiva e ter a humildade de reconhecer que os nossos exemplos não se aplicam à grande maioria das empresas em Portugal. Mas queria só dar uma nota. Se é verdade que as empresas têm essa responsabilidade social e que têm que garantir, pegando nas suas palavras, e que têm que garantir que criam os mecanismos para que isso não seja um tema, eu acho que isso tem que começar tudo um bocadinho mais cedo. Tem que começar na sociedade, que não pode olhar para as pessoas que estão na range dos 50 e dos 60 como acabadas, e também nos compete um bocadinho a nós mostrar e demonstrar que assim é. Eu tenho que ter, com 50 anos, eu tenho 51, disse-vos há pouco que agarrei a nova função com 50. Com honestidade é preciso ter a tal humildade que o João há bocadinho referia e a vontade de reaprender, de crescer, de estar disponível para, e nem sempre isto acontece. Portanto, o peso não pode estar só, digo eu, na perspectiva mais institucional, na perspectiva do papel que as organizações têm. Sim, é verdade, tem que estar do lado das empresas, mas também tem que estar um bocadinho em cada um de nós para fazer esse percurso. Cheguei aqui porque sim, mas isso agora não significa que porque cá estou tenho direito. E portanto tenho que ter a disponibilidade para poder fazer esse caminho em conjunto com a empresa. Quando as duas coisas não estão equilibradas, não é possível. Eu acrescentava só uma coisa, João, desculpe. Eu acrescentava só uma coisa relativamente à questão da idade. E aqui eu acho que concordo com o que a Isabel diz, as empresas não estão todas no mesmo patamar e não têm todas a mesma comunidade, isto é, eu não sei qual é a idade média das pessoas da nós, mas tenho a certeza que há de ser diferente da Fidelidade, e a Fidelidade diferente da Sonai, a Sonai diferente da Galp, e da Galp da EDP, enfim, e só estou a comparar com empresas grandes, maiores que a Fidelidade, muito maiores que a Fidelidade, mas podemos ir aos bancos e podemos, portanto, as idades médias não são as mesmas. Eu acho que às vezes há uma sensação, eu posso partilhar convosco que eu entrei na Fidelidade e tinha 49 anos para ser diretora de recursos humanos, portanto, isso mostra que, à partida, a empresa é uma empresa que está disponível para contratar alguém e francamente, sou muito bem tratada dentro da Fidelidade e, portanto, pagar-lhe aquilo que eu acho que mereço para ser diretora de recursos humanos, quando podiam perfeitamente ter ido buscar pessoas mais jovens, que existem super válidas no mercado, ou até feito crescer alguém de dentro. Portanto,
eu acho que as empresas estão disponíveis, acho que as empresas estão a fazer coisas, e muito bem, como a Isabel estava a dizer, quando eu há bocado estava a falar de reskilling ou de upskilling, estava a falar disto. Acho que as empresas estão a fazer outros programas para além desses, por exemplo, posso lhe dizer, e imagino que a nós também tenha, nós fazemos reverse mentoring, nós fazemos mentoring, portanto, pessoas com experiência na organização recebem os jovens e fazemos isto para apoiar os jovens, mas também para obrigar as pessoas com mais experiência e obviamente mais velhas a fazerem um exercício de aproximação aos jovens, e aqui para tratar um bocadinho de inclusão, como é óbvio também, mas também porque os temas depois que vêm fazem-nos obrigatoriamente evoluir se nós quisermos, não é? Porque os jovens trazem temas que eu, por exemplo, não traria numa conversa normal, mas que se eles trazem eu vou querer aprender e perceber como é que faço, não é? Depois, temos o reverse mentoring, que é eu candidato-me a ter um jovem como mentor, um jovem que de alguma forma a lógica que faz é apoiar-me e levar-me por caminhos mais tecnológicos, mais digitais e mais os caminhos que nós vamos buscar, portanto as competências que nós vamos buscar aos jovens quando os vamos contratar ao mercado. E portanto as empresas estão preocupadas e fazem este tipo de coisas. E depois as empresas, algumas delas, têm pessoas nesta faixa etária, têm muitas pessoas nesta faixa etária. A fidelidade é esse caso. E gostava de partilhar convosco uma coisa engraçada que estamos a fazer, que é as empresas no seguro, que disparate, desculpem, as pessoas que fazem carreira nos seguros, fazem carreira, e portanto estão cá há muitos anos, e começaram as carreiras muito cedo. E, portanto, por norma, e é uma figura que nós tendemos a acabar, isto é, praticamente acabamos com ela, por norma chegavam ali aos 55 anos e estavam tentados a ir para uma pré-reforma. E nós tentamos acabar com essa figura, porque é uma figura que não faz sentido, até socialmente não faz sentido, porque é claramente colocar pessoas com 55 anos fora do mercado de trabalho, portanto, não nos fazia sentido até numa perspectiva social. Obviamente não vou esconder que é uma coisa que é um programa que custa muito dinheiro às organizações, e a maioria das organizações já não a tem, mas fizemos uma coisa diferente. E as pessoas iam porque estavam cansadas. Então temos um problema à volta disso, que é pessoas que estão cansadas, e obviamente vou tirar daqui os 55 anos, porque 55 anos temos que ir todos fazer ginástica e ter uma alimentação mais saudável, mas pessoas que estão cansadas da sua carreira, mas que têm muito valor a aportar à organização, temos programas que de alguma forma facilitam esta passagem para a reforma, na altura certa, por exemplo, dizendo, muito bem, então nós vamos praticar aqui uma figura que é, trabalha connosco 2 ou 3 dias e os outros 2 fica em casa, obviamente fazendo o respectivo acerto salarial, mas atenção, com um prémio em cima disto, claramente para reter as pessoas e reter o conhecimento e valorizar esta passagem, facilitando esta passagem para a reforma. E estamos a fazer uma coisa engraçada também com as pessoas com muita experiência na área dos seguros, que tem a ver com criar áreas de conhecimento e de passagem de conhecimento. E, portanto, estamos aqui a criar cursos técnicos com a ajuda de pessoas que sabem muitíssimo de seguros, formando essas pessoas para serem formadores, ou formando essas pessoas, capacitando essas pessoas para poderem fazer manuais de formação e, portanto, para poderem, de alguma forma, serem eles os drivers da passagem de conhecimento às gerações mais novas, garantindo que não perdemos conhecimento. Portanto, eu acho que as empresas estão a fazer coisas e acredito, está aqui uma pergunta que diz, mas os 50 não são os novos 30, eu acho que podem ser os novos 30, mas no que dizia há bocado a Isabel, relativamente a algumas competências, e eu disse-vos, não é segredo para ninguém, nota-se aqui na minha cara, eu tenho 55 anos, há coisas que já não me apetece aprender. E, portanto, se não me apetece aprender, eu não posso comparar-me com os de 30. Portanto, ou me apetece aprender e eu vou aprender, e nessa altura somos de facto os novos 30, ou se não me apetece aprender, somos os novos 30, porque sim, temos saúde, porque sim, graças a Deus, praticamos exercício, temos uma boa alimentação e temos a experiência acumulada dos anos
que inspiram imenso os jovens, e é uma das coisas que eu sinto imenso nos jovens, que é a vontade de aprenderem imenso e muito rapidamente, e portanto só pessoas com muita experiência que conseguem fazer esse trabalho. Mas não, eu não me considero os novos 30, mas haverá com certeza pessoas de 50 que são os novos 30, não é? Bem, isto realmente dá pano para mangas, como se costuma dizer, e não vou comentar, porque senão então é que não saímos daqui desta... Ia só dizer duas coisas. Uma é, ainda bem que há empresas que estão aware para estes temas e a fazer muita coisa. A segunda coisa, obviamente, é não podemos atribuir o ónus de temas sociais transversais a uma entidade privada. Isso não faz sentido. Agora, que algumas entidades, pelo seu papel de farol, de liderança, de visibilidade, de impacto, podem ser balões de ensaio para certas novas formas, pois com certeza que sim, ficamos todos muito satisfeitos com estas experiências que a Joana e, enfim, noutra escala, a Isabel nos trouxeram. Continuando, porque temos aqui mais perguntas, antes de ir a perguntas, apenas e só duas mensagens. A Cristina Gaspar, que diz a todos apenas excelente sessão, muito obrigado. Muito obrigado essencialmente às oradoras. Olá Cristina, boa tarde. A Ana Allen Lima, sessão excelente e com duas personalidades muito inspiradoras. Obrigado pela partilha. Muito obrigado, Ana. Muito boa tarde e muito obrigado por estar aqui connosco. E depois, pegando no comentário do Raul Simão, que diz, mas os 50 não são os novos 30. Eu sei que ele está a falar e gostava, ele próprio, eu sei, estou a dizer, o Raul também já estou aí a chegar, portanto, estamos os dois na mesma, que é os 50 são os novos 30, porque nós temos interesse pessoal nesse tema. Mas falando um pouco mais a sério, o Raul colocou outras questões que eu vou recuperar. E uma delas tinha a ver com que perfis de liderança é que acham que hoje em dia de facto são valorizados pelas empresas. Sei que isto é uma pergunta lata, mas a pergunta é esta. Portanto, vou só aqui, peço desculpa, fazer scroll down, e é exatamente quais os estilos de liderança que consideram mais relevantes hoje em dia? Essa é a pergunta. Joana, isto é difícil, queres agarrar tu? Eu posso começar só e tu depois agarras, que eu sei que na nós estão a fazer um excelente trabalho. Eu agarro para dizer o seguinte, e colando com tudo aquilo que nós acabamos todos por conversar aqui e já ter dito. Os tempos de hoje, e de hoje é mais diferente ainda do que há 2 anos atrás, portanto, aquilo que nós precisamos nas organizações são, de facto, de pessoas capazes de gerir equipas, olhando para as pessoas e fazendo este trabalho de forma holística. Dito isto, nós estamos claramente a fazer um trabalho, vou dar o meu exemplo e vou dar muito rápido para tu depois explorares, Isabel, a nós. Nós estamos a fazer aqui um trabalho de desenhar quais são as características que de facto queremos nos líderes e resumindo de uma forma muito resumida, nós vamos ser muito exigentes nos perfis de responsáveis de equipa que queremos na organização, e eu diria que queremos responsáveis de equipa que são transformadores, ágeis e, portanto, com um espírito agile dentro da organização, que olha para as novas formas de trabalhar dessa forma, e depois, o mais importante de tudo, humanos. E, portanto, são aqui 3 áreas que vamos trabalhar. Obviamente que agora não vou descascar, mas que se alguém tiver algum interesse especial, terei todo o gosto, e vou deixar aqui o meu e-mail para se acharem interessante, todo o gosto em falar sobre isto, sobre as características de cada um destes pilares, para vos contar um bocadinho, e porque vi aqui, sem querer fazer o seu papel, João, mas porque vi aqui uma questão super interessante do Fábio e que também tem a ver com liderança, dizer-vos que estamos a fazer algumas coisas em cima disto, isto é, desenhamos, alinhamos e começamos este trabalho em cima, alinhamos isto direitinho com a Comissão Executiva sobre o que é, e posso-vos dizer que foi uma discussão acesa sobre o que é, não é? E agora vamos fazer coisas. E, portanto, a primeira coisa que temos que fazer é que cada um de nós que gera equipas perceba o que diz a sua equipa de si.
e discutimos muito à volta disto, porque todos nós temos assessments feitos, todos nós temos avaliações a 360 graus, não é isso que nós queremos. Nós queremos uma coisa muito mais concreta, que é, digam-me lá, queridos que trabalham comigo na minha equipa, o que é que eu tenho de muito bom para vocês e o que é que eu tenho que melhorar. Então vamos fazer um survey, que vamos lançar o piloto, tenho aqui o e-mail para lançar agora, em cima, aqui no computador à espera que eu lance o e-mail, um survey para pedir às pessoas que respondam sobre o seu responsável direto, e portanto é a primeira vez que na fidelidade vamos fazer este exercício para todos os responsáveis de equipa, desde team leaders até executives, incluindo o board, é a primeira vez que vamos fazer isto, e portanto não é uma avaliação, eu não vou avaliar se é 1, 2, 3 ou 4 ou 5, eu vou avaliar de uma série de 15 questões que eu coloco, quais são as 5 em que eu olho para o meu chefe e acho que são as melhores todas, e as 5 que eu acho que ainda há espaço para melhorar. Portanto, é muito fácil de responder, porque eu não tenho que avaliar e, portanto, não estou numa posição estranha, porque todos nós temos que melhorar e, portanto, em algumas áreas devemos melhorar. E o relatório que cada um de nós, como chefe, vai receber, é um relatório que me diz, Joana, tu és ótima nestas 3 áreas e tu tens que melhorar nestas 3, é o que te diz a equipa. Para quê? Para nós percebermos bem o retrato daquilo que... Porque podem ser percepções, mas o que é certo é que elas existem, não é? E, portanto, ouvir as percepções que as pessoas têm de nós é muito importante neste sentido, e depois qual é o espaço a seguir? É eu sentar-me com a minha equipa toda, mostrar o relatório final e dizer como é que vamos fazer isto juntos, porque eu preciso da vossa ajuda para melhorar, como é óbvio, não é? E vamos fazer isto de baixo para cima, trabalhando com os team leaders e com os diretores e com o board também. E depois vamos fazer aqui um trabalho muito transversal, colando com os novos modelos de trabalho, com o trabalho do futuro, que é apoiando os responsáveis de equipa a fazer esta gestão de equipas à distância, vamos tentar trazer este trabalho de desenvolver, por módulos inclusivamente, estas características na vertente e no pilar mais humano, no pilar mais transformador e no pilar mais agile. E calo-me, Isabel, para te deixar... Não. Muito obrigado. Eu e a Isabel, se me permite, ia só fazer a ponte, usando a pergunta já agora do Fábio Duarte Silva, que a Isabel, que a Joana referiu, desculpa, e que diz assim já agora: falaram da importância das lideranças e dos líderes para o sucesso das organizações, sobretudo na perspectiva da gestão dos novos modelos de trabalho, mas também das novas expectativas por parte dos colaboradores, no fundo uma nova realidade. Como é que olham para o desenvolvimento dos líderes nas 2 empresas? Em que projetos, pilares ou iniciativas assenta este desenvolvimento? No fundo, a pergunta a que respondeu a Joana. E passo para a Isabel para partilhar. Mas a minha experiência, mais uma vez, não é muito distante da Joana, precisamente porque a consciência de que as lideranças iam ter que fazer um caminho grande de desenvolvimento, mas que não podiam ser atiradas sozinhas para aqui está o novo futuro e as novas equipas e as novas expectativas, que acho profundamente injusto, mas que na realidade é o que acontece na maioria das organizações. É isto, agora tudo mudou e vais ter que fazer um caminho diferente, mas aprende tu como é que fazes o caminho. E acho que o exemplo da fidelidade, e que sei que tem muito da alma e da mão da Joana, demonstra que isto não pode ser assim, tem mesmo que ser, mas criando as ferramentas, pode ser só esse o nosso papel, mas se o fizermos bem feito está ótimo. Criando as ferramentas para que as lideranças possam fazer o caminho, até porque, quando nós aqui estamos a falar de lideranças, e acho interessante que a Joana tenha posto os team leaders nas lideranças, porque, mais uma vez, o conceito de liderança depois também é elástico, não é? O que é isso da liderança? E efetivamente vem desde o topo, como a Joana referiu, desde a Comissão Executiva, que também ela vai ter que fazer em todas as organizações um caminho, até as pessoas que não sendo propriamente formalmente no cartão de visita gestores, têm funções de gestão de equipa, porque são team leaders, portanto têm equipas e têm essa responsabilidade. E mais uma vez, a partir do momento em que tomamos a consciência de que esse novo caminho vai ter que ser feito e que nós temos a responsabilidade de ajudar as nossas lideranças a fazê-lo, o nosso caminho no último ano não foi muito diferente, mais uma vez, porque o que fizemos foi efetivamente procurar identificar qual era o perfil do líder nós, quais eram as características que eram absolutamente críticas no líder nós.
que não diferem muito das que a Joana viu. Também precisamos de lideranças ágeis, transformadoras, a olhar para o futuro, mas só acrescentaria com coragem, que foi uma palavra que não ouvi na Joana e que nós temos, se calhar tu também a tens explicitamente, e que nós explicitamos. É preciso coragem. É preciso coragem para ser este líder transformador, é preciso coragem para ser este líder ágil, porque isso implica tomar decisões, errar pelo caminho, ter a capacidade de reconhecer o erro, construir com ele e andar para a frente. E, portanto, a coragem tornou-se, como todas as outras, mas a coragem tornou-se um fator diferenciador naquilo que são as características do líder nós. E que nos coloca a nós, direção de pessoas e organização, a responsabilidade acrescida de agora ensinar ou reensinar as nossas lideranças a terem coragem. Portanto, eu só gostava de acrescentar este ponto ao que a Joana já referiu, mas todo o processo depois é equivalente, quer dizer, houve um compromisso, e tem que haver um compromisso fortíssimo da Comissão Executiva, porque senão a coisa não acontece, e todo o exercício na realidade, sendo transversal, tem que vir até cá em baixo. E eu sou das que acredita que se for bottom-up é mais eficaz do que top-down. Eu também. Obrigado. É que fazemos pressão por baixo, não é? Isso. Fazendo apenas aqui uma brincadeira retórica, que é lendo uma pergunta cuja resposta já foi dada, mas já agora também, ao Sérgio Silva, a quem também saúde. Boa tarde, Sérgio, muito obrigado. Eu disse apenas boa tarde, 100% alinhado com o papel crítico dos líderes no desenvolvimento e bem-estar das suas equipas. Que skills, hard e ou soft, os vossos líderes têm mais necessidade de desenvolvimento / de mudança. No fundo foi um pouco temas abordados tanto pela Joana como pela Isabel nos últimos minutos. Eu acabei de enviar uma mensagem para todos para perguntar se há mais perguntas. Estamos quase nas 6h20, tipicamente a sessão durará mais 15 minutos e, portanto, para além das mensagens simpáticas de parabéns pela iniciativa e de apreço pelas nossas ilustres oradoras, alguma pergunta, pois é o momento. Enquanto não nos chegam perguntas novas ou diferentes, eu gostava de colocar um tema, que é sempre um tema que, curiosamente, ainda não foi colocado hoje, mas que aparece. Que é, vamos imaginar que nós estamos a olhar para esta sessão, podemos ter interesse nas empresas. Gostávamos de explorar oportunidades. Primeira pergunta mais em tese. Como é que é o vosso recrutamento? Qual é que é a vossa política de recrutamento? Interno, externo, misto, com recurso a terceiros, feito in-house, enfim, o que entenderem. Segundo, se alguém quiser, eventualmente, olhar para a vossa empresa como um potencial destino da sua carreira, ou um ponto de passagem da sua carreira, o que é que deve fazer? Basicamente, são estas as duas perguntas. Joana, então se calhar agora começo eu e depois tu agarras e fechas. Obrigado. Qual é a estratégia de recrutamento da nós, se in-house, se externalizado, se interno, se externo? Eu diria misto em tudo, fazia assim um tique no misto em tudo. Querendo isto dizer o quê? Nós temos mesmo um programa de recrutamento interno, porque acreditamos que é também, e eu ia dizer primeiro, mas na verdade não é bem primeiro, porque é ao mesmo tempo, quando a vaga abre para fora, a vaga abre para dentro. E portanto fica disponível para candidaturas internas e candidaturas externas. Porque acreditamos que também podemos criar oportunidades para as nossas pessoas para se desenvolverem e para criar e para terem novos desafios, mas ao fazer esse movimento, mesmo que a vaga seja preenchida com recrutamento interno, vai surgir outra oportunidade com recrutamento externo, portanto isto quase que se autoalimenta e acaba por não ser mau para ninguém, bem pelo contrário é bom para todos. Do ponto de vista daquilo que é se quiserem, a estratégia, ela passa por ser para dentro e para fora, muito numa perspectiva de que temos uma equipa robusta, e eu acredito mesmo que temos uma equipa robusta in-house, mas há perfis para os quais é mais eficaz se tivermos ajuda de entidades terceiras a quem recorremos e com quem temos parcerias, mas com uma preocupação grande. Eu diria que os dois grandes vetores daquilo que é a estratégia de recrutamento, e depois já respondo à segunda pergunta de como é que podem fazer, mas os dois grandes vetores são velocidade e eficácia, têm sido velocidade e eficácia. Velocidade no sentido de procurar abrir e fechar o ciclo com o máximo de rapidez possível, para garantir não só que ocupamos as vagas, evidentemente, mas que também se gere de uma forma mais próxima a expectativa dos candidatos, porque isto de repente, quando demora 4, 5, 6 meses,
o namoro não chega a acontecer e, portanto, cai um bocadinho a vontade e o entusiasmo com. Portanto, procurar ser o mais ágil / veloz possível e eficaz no sentido de garantir que ao longo de todo o caminho a experiência é boa para ambos os lados. E esse tem sido o caminho que nós temos feito no último ano, é muito de trabalhar esta frente da experiência, como é que nós conseguimos converter todo o processo de recrutamento, e já usei a palavra feia que é processo, o processo de recrutamento, como é que ele se converte numa boa experiência para os meus managers quando eles recrutam, boa experiência para a equipa de Talent Acquisition que tem a responsabilidade de identificar os perfis e depois fazer todo o alinhamento com os managers na casa e, sobretudo, uma boa experiência para quem está do outro lado com a expectativa de que ali esteja a sua oportunidade de futuro. Joana, queres acrescentar? Microfone. Não, é que não estava a conseguir, é que o carregava e não saía. Nós ainda não estamos, e é claramente um desejo, a abrir, quando abrimos as vagas, a fazer ao mesmo tempo interna e externamente. Nós fazemos a mobilidade interna, para algumas funções fazemos a mobilidade interna e tentamos que seja interno. Para outras funções fazemos a mobilidade interna e quando os candidatos não existem, abrimos fora. Fazemos-lo com uma equipa interna, nós temos recrutadores e até temos recrutadores in-house e depois temos pivôs de uma empresa a trabalhar connosco porque há picos, não é? Há picos. E a fidelidade tem recrutado muitíssimas pessoas e, portanto, isso implica uma carga de trabalho grande, que acreditamos que não pode continuar toda a vida assim, não é? E depois também recorremos a empresas, tal e qual a Isabel referiu, a empresas headhunters ou a empresas de recrutamento exatamente para funções mais específicas. Costumamos às vezes fazer uma coisa que é, de vez em quando, pedir para mapear algumas funções, para depois irmos repescando com aquela empresa alguns candidatos para trazer para dentro da organização. Medimos também claramente pela velocidade e pela eficácia, claramente medimos pelo tempo do processo e pela capacidade de retenção das pessoas dentro da fidelidade ao fim de um ano, não é? Depois nós criamos cá dentro uma espécie de scouts. Portanto, nós temos um programa onde premiamos as pessoas que nos tragam perfis de fora. Portanto, lançamos as oportunidades e dizemos, nós estamos à procura de um perfil assim, 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 e portanto, gostávamos que nos dessem, que nos referenciassem. Essas pessoas são pagas, e são pagas... Eu agora fiquei gaga com a pergunta do Raul Simão, mas já lá vou, Raul. E são pagas de acordo com a capacidade de retenção também, isto é, não dá para contratar, não dá para referenciar qualquer um, há uma responsabilidade na referenciação que eu faço. Joana, posso só, Joana, peço desculpa, mas só que nós não temos um programa de referenciação, é algo de scouting, exatamente, é algo que também havemos de olhar no futuro, mas para efeitos do que estamos aqui a procurar passar a quem nos ouve, há uma coisa à qual damos muita importância, que é na realidade aquilo que nós chamamos os nossos gurus. Explico de outra forma, há funções que efetivamente, tipo, um data architect. É difícil de encontrar, há funções que são muito difíceis de encontrar pelos processos tradicionais de recrutamento dificílimos. E porque assim é, mas estes perfis vivem em comunidades tipicamente muito fechadas, uma das coisas que fazemos é efetivamente, Joana, aproveitar aquilo que são os nossos gurus para poderem ajudar-nos não só a serem o rosto da nós junto dessas comunidades, como a fazerem-nos a referência de perfis que de outra forma seriam difíceis de encontrar. Isto para dizer o quê? Que, não sendo uma fã e apologista das redes sociais, não é isso, mas que recomendaria que nos tempos que correm pudessem fazer parte das diferentes networks que existem com este propósito de estarem integrados nas comunidades que efetivamente depois são aquelas que podem criar a referenciação para as organizações e em particular para nós. Exatamente, um ponto super importante, é isso mesmo. Muito bem, muito obrigado. Vamos acelerar um bocadinho, 18h25, agora começaram a cair mais perguntas, portanto,
Não sei se todos temos que responder a todas, até porque algumas são muito focadas, até eu vou fazer. A Carla Leitão Joaquim, olá, boa tarde, como estás? Espero que esteja a gostar desta sessão. Faz esta pergunta, que é para a Isabel. Boa tarde, aproveitando a disponibilidade da Isabel Borges para abordar o tema do Work-Life Balance, que me é muito caro e que há muitos anos defendo com a minha própria vida, na minha própria vida, espero, Carla, que não seja com a sua própria vida, enfim, uma brincadeira linguística. Pergunta séria: como se constrói uma carreira de sucesso sendo mãe com maiúscula de 3 filhos? Ora, aqui está uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu diria com tranquilidade, com tranquilidade. E com a consciência de que não é possível olhar para a ambição de carreira ou para o sucesso na carreira sempre da mesma forma ao longo da nossa vida. A definição de sucesso ao longo da nossa vida vai mudando, vai crescendo connosco e nós com ela. E quando eu digo tranquilidade é mesmo porque conseguir, não é tanto depois a conjugação no dia-a-dia, confesso que aí eu sou um bocadinho desprendida das minhas tarefas de mãe, porque não sofro. Se eu não consegui ir a uma reunião de pais foi porque não consegui, não foi porque não tinha interesse em ir a uma reunião de pais. Não sofro e tenho esse acordo com os meus filhos, eles não me fazem sofrer, porque se a mãe não foi porque não conseguiu ir. Não foi por desinteresse em não estar presente ou não ir ouvir o professor sobre a performance do menino na sala de aula, que foi extraordinário. Quando eu digo tranquilidade é mesmo muito com o sermos capazes de aceitar que há momentos onde vamos falhar, numa dimensão e na outra dimensão, vamos falhar sim e sim, mas sermos capazes de não perder o foco naquilo que é o nosso endgame, a nossa meta final. Não faz mal se eu tiver percalços, é preciso é que eu não me deixe cair e não ter a capacidade de me levantar, sem me culpabilizar por não ter sido excepcional em sítio nenhum. E acho que com total transparência, isso foi aquilo que me ajudou a ir dando passos com alguma segurança ao longo do tempo. Que faz parte, eu disse-vos a idade dos meus filhos, não é? Portanto, faz parte, quando eles estão ali na idade das fraldas, que quase todos usavam fraldas na mesma altura, é natural que eu não tenha a mesma capacidade de estar full do lado profissional. O que tenho que ter é a honestidade para com a organização, para com as minhas filhas e para comigo própria, que é isso que vai acontecer. Não tem que ser um interregno, um freeze, uma regressão, é um caminho natural que temos que fazer em conjunto. Eu, enquanto mãe e enquanto profissional, a organização comigo e depois o meu contexto familiar também de apoio, que não é uma coisa menor, porque eu tive a sorte de ter todo um ecossistema familiar que me foi apoiando e fazendo a dobra quando não havia outra forma de o poder fazer. Mas, sinceramente, acredito que é mesmo muito termos a capacidade de perceber que há momentos onde não vamos conseguir ser extraordinários dos dois lados e ter a tranquilidade para olhar para as coisas com calma, pô-las em perspectiva, cair e levantar. Portanto, serenidade, ecossistema, honestidade, ter uma rede que nos apoie, consigamos compreender, e depois, se me permite, uma coisa fundamental, nesse caso, aqui há uma diferença de género inultrapassável, que é acabar com o mito do super-homem e da super-mulher. Quanto mais depressa todos nós conseguirmos, dentro de nós próprios, aceitar isso, melhor. E aqui fala uma pessoa que tem experiência noutros campos da sua vida, em certos momentos tentar ir a todo lado, ser absolutamente perfeito em tudo, e isso não é sustentável em N campos. Há vários livros de história que falam sobre brilhantes estrategas que perderam guerras importantes porque abriram várias frentes de combate, e isso foi o princípio do fim. Devíamos, às vezes, ler um bocadinho mais estas coisas e perceber que podemos aprender. Bom, vamos passar para... Só dizer aqui uma coisa, eu que só tenho uma filha, mas que já é casadora, como lhes digo, e depois de ouvir a Isabel, eu acho que é também importante que essas experiências com esta tranquilidade e com esta lógica de que se não fomos um dia e não chegamos a tempo à festa do fim do ano e não me viu dançar ou não me viu tocar viola, ou porque sirvam também de aprendizagens para eles próprios. Portanto, se isto for feito em conjunto, até faz parte da educação dos nossos filhos. Até faz parte da educação dos nossos filhos também. E, portanto, acho que depois de ouvir a Isabel, até me lembrei disto, porque faz parte, não é? Faz parte. O António Garcia, que também saúde, um abraço, António, boa tarde, parabéns ao João e às oradoras, parabéns às oradoras. Neste momento começa-se a falar da semana de 4 dias. Isto é uma realidade em Portugal,
e ou para estas duas empresas? Obrigado e um abraço a todos. Excelente pergunta, excelente pergunta. O António não vem às próximas. Estou a brincar, estou a brincar. Portanto... Olha, eu posso começar por dizer que comprei um livro que não se... vê se eu puser aqui. Sim. Que diz Friday is the new Saturday, só para perceber o que lá diz. Certo. Se me perguntarem se é uma realidade na fidelidade neste momento, não é de todo, mas não é de todo, não porque isso fosse uma questão para a fidelidade, porque nós vivemos inseridos no mercado, vivemos inseridos com outras empresas e, portanto, isto não me parece que em empresas com a dimensão da fidelidade seja possível fazer-se numa lógica de Big Bang. Não é? Haverá funções para as quais é possível fazer, haverá funções para as quais não é possível fazer de todo, e pelo menos hoje em dia, não é? E, portanto, é um assunto que nos cabe a nós que trabalhamos com estes temas, a mim pelo menos cabe-me ir começando a perceber, começando a ouvir, começando a ler e perceber quais são os temas, para depois em conjunto e em rede tentarmos perceber se isto é um ponto que deva ficar na agenda ou não, não é? Não sei, Isabel, como é que eu desta vez não tenho mesmo nada a acrescentar, é tão cedo ainda que ainda só estou mesmo na fase de aprender, conhecer e estar preparada para depois discutir, mas ainda não cheguei à fase do discutir, ainda estou no aprender e apreender. Muito bem, muito bem. Última pergunta da audiência, é mais uma pergunta do Ricardo Fontes Santana, fez a primeira e fará hoje a última da audiência. Com o crescimento dos centros de serviços globais, largamente focados em padronização e redução de custos, como garantir que profissionais de áreas de serviços como o RH continuem a proporcionar apoio estratégico para as empresas? Em outras palavras, como garantir que áreas historicamente estratégicas não foquem apenas em processos operacionais? Muito obrigado. Eu não sei se existe uma receita para garantir, Ricardo, com franqueza, não sei se existe uma receita para garantir, mas acho que aquilo que há pouco dissemos e por onde começámos, a função da RH é um bom exemplo de como, eu recordo, a Joana também teve nessa discussão há 2 ou 3 anos atrás, se estar a discutir o fim da função dos RH. E era uma discussão que nos trazia, não posso dizer preocupados, mas atentos ao que era isso da função dos diretores de RH ou dos gestores de pessoas e o que é que seria o seu futuro. A verdade é que tudo mudou tão rápido e acho mesmo que nós fomos tão capazes de aproveitar a oportunidade que, mais uma vez, acredito profundamente que grande parte da capacidade de poder converter funções que poderiam cair em funções meramente operacionais, se mantêm estratégicas, está nas próprias pessoas e vamos sempre cair nas pessoas e na sua capacidade de se reinventarem e de não atirar a toalha ao chão. Ter a resiliência para olhar, lutar e reinventar e dar a volta. Mas não sei se há uma receita, eu diria que não há uma receita propriamente para isto. Eu aí deixava a resposta da Isabel, não sei se acrescento muito mais. Muito bem, então vamos terminar a sessão, antes dos agradecimentos da praxe, com uma pergunta que é sempre a última que eu faço nestas sessões. E é, talvez, mais uma vez, uma pergunta extremamente fácil de colocar e eventualmente difícil de responder. Qual é o melhor conselho de carreira que cada uma de vós deixaria para quem nos está a ouvir? Joana, eu posso arriscar porque assim vou ser mais curtinha. Mas agora sim estou a buscar a tua costela do atrevimento. Não é de facto, Joana, não é de facto uma pergunta, ou por outra, a pergunta é fácil, não é de facto uma resposta fácil e não estou certa que tenha uma resposta profundamente inteligente, portanto vou arriscar dizer aquilo que me vai na alma. Eu diria clareza de propósito em primeira instância. E quando digo clareza de propósito é mais do que estarmos focados no que faço e a função que tenho ou a função que gostaria de ter, é porque é que a faço e porque é que cá ando. E esse tem sido de certa forma um bocadinho o lema da minha vida profissional. Eu sempre acreditei que era possível eu transformar pessoas, transformar no sentido de mudar, fazer crescer. E não tinha nenhuma expectativa, quando acabei o curso, de um dia ser diretora de recursos humanos, nenhuma.
mas foi o perceber que era mais o porquê que importava, pelo menos para mim foi mais o porquê que importou, que me trouxe aqui. E, portanto, eu diria que clareza de propósito sobre aquilo que deve ser o nosso fim de linha, a nossa ambição, ajuda a trilharmos um caminho, vou pôr outra vez entre aspas, de sucesso na nossa carreira. Por outro lado, também acredito que muito tem de nós próprios, portanto, está muito mais nas nossas mãos do que aquilo que às vezes queremos acreditar. É evidente que isto se faz, se quiserem, de foco / esforço e sorte. Mas vamos lá, a sorte nós não controlamos, portanto não vale a pena pensar sobre ela porque é uma variável que não controlamos. Então se calhar é melhor focar no foco, e passa a redundância, e naquilo que nós temos a capacidade de influenciar e de desenvolver se queremos efetivamente fazer o nosso percurso e não o percurso que alguém define por nós. Foi curtinha, Joana, agora agarra. Eu agarro, dizendo e pegando na palavra do atrevimento, que não se pode ter com a mesma dose em todas as fases da nossa carreira, porque em algumas fases é muito engraçado sermos atrevidos, noutras fases podem olhar para nós como tontos, não é? Dependendo do atrevimento, mas a coragem, que a Isabel falava há bocado, é muitíssimo importante. E vou colar com uma questão, com a dita questão provocadora que o Raul Simão pôs aqui no chat, que era como é que está a imagem do setor de seguros e se tem ou não sido um obstáculo para o recrutamento, respondendo à pergunta que o João me colocou, que é, quando me telefonaram e eu entrei num novo processo, eu fui muito clara e disse, eu não quero que isto saiba, porque eu não sei se quero voltar para o mercado de trabalho. Quando me disseram que era seguros, eu disse nem pensar. Porque para mim seguros era uma coisa que eu não tinha atratividade nenhuma sobre seguros, era uma ignorante sobre a matéria propriamente dita, e não se esqueçam que eu era cervejeira e trabalhava nos recursos humanos de uma cervejeira, portanto eu sabia explicar às pessoas como é que se fazia cerveja, eu sabia fazer cerveja, nos seguros eu não sabia falar dos seguros. E o que é certo, passado estes 7 anos, eu estou felicíssima dentro da fidelidade e acreditando que trabalho numa empresa com um projeto que tem um propósito que é muito alinhado com o meu propósito de vida, que é uma lógica de missão, não é? Por isso, quase também sem medos. E isso muito numa lógica tem muito a ver com a lógica da coragem da Isabel, não é? Uma outra questão é, as carreiras não têm que ser sempre a subir escadas. As carreiras fazem-se e constroem-se também acrescentando o âmbito, alargando o âmbito e fazendo coisas diferentes. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer, obviamente que é dito em cima daquilo que a Isabel já disse, não é? E sinto que... E aí eu gostava eu gostava de falar um bocadinho sobre a dita palavra de atrevimento que eu vou falando. Eu quando digo que vou sendo atrevida, eu não vou sendo atrevida dizendo às pessoas que quero fazer mais coisas, não é isso que se coloca, ou quero ganhar mais dinheiro, ou quero ser diretora de não sei do quê, ou administradora disto ou daquilo. Eu vou sendo atrevida porque vou fazendo perguntas, porque vou apoiando os que estão à minha volta com o valor que eu acho que posso acrescentar. E portanto, à medida que vou acrescentando, vou sendo chamada a projetos diferentes e a fazer outras coisas. Portanto, é aí que eu coloco o meu atrevimento quando falo que pode ser um fator que ajuda a fazermos a nossa carreira. Para pessoas que estão dentro das organizações, para pessoas que estão fora das organizações, eu acho que é muito importante a lógica da coragem e a lógica de perceber que é muito importante sermos persuasivos e resilientes e não desistirmos, porque muitas vezes a percepção que dá a uma pessoa que está fora do mercado de trabalho e que quer entrar no mercado de trabalho é que ninguém olha para ele e que as organizações não estão nem aí e que os processos demoram tempos sem fim e que nunca vão conseguir cumprir os seus objetivos. Acho que vale muito a pena olhar para o networking que temos construído ao longo das nossas vidas e fazer os contactos e as aproximações através desse networking que é, na minha opinião, uma vantagem grande que nós vamos construindo ao longo da vida também. Não sei se respondi, João, ou se Muito obrigado, muito obrigado. O silêncio é de facto de muitos insights combinados nas vossas duas intervenções e que eu acho que quem está aqui, quem aguentou até esta hora,
se calhar beneficiou dos dois. Eu vou fazer uma coisa diferente, que é para agradecer, vamos terminar, agradecer às duas oradoras, foi uma sessão excelente, mas vou usar as palavras de uma pessoa, em vez de ser eu. Isto é raro. A Carla Leitão Joaquim diz assim: muito obrigado pela vossa partilha, clareza e informalidade de discurso. Oxalá as vossas experiências possam ser caminho para todo o mundo empresarial que está ainda uns quantos degraus abaixo. Acho que faço minhas, com a autorização da Carla, as palavras dela, a dizer que acho que foi um gosto falar convosco, perceber que são empresas, naturalmente, com indústrias e modelos de negócio diferentes, muito diferentes, mas que têm em comum preocupações, eu diria que realistas e ao mesmo tempo vanguardistas de pensar a coisa humana. E isso é sem dúvida grato para quem está aqui. Nós, a Parside Executive Club, voltaremos daqui a um mês, mais coisa, menos coisa, e aproveito só para, enfim, para quem aqui está, lembrar que os convidados serão o Nuno Ribeiro Ferreira, diretor de recursos humanos atual da Galp Gás Natural, um spin-off da Galp, comprado por investidores há alguns tempos atrás, e teremos também a Maria do Rosário Vilhena, diretora de recursos humanos da Nestlé. Portanto, continuaremos estas conversas, com certeza com insights novos, alguns eventualmente parecidos, outros nem por isso, mas uma coisa de cada vez. Por hoje, um muito obrigado às nossas brilhantes convidadas e um muito obrigado a todos vós que estiveram aí a ouvir-nos. O resto do dia feliz, saúde e alegria e, como dizia o outro senhor, cuidado nas ruas. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, foi um gosto também. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Com licença.